Usa de forma poderosa, Senhor, falando aos nossos corações, nos confrontando, nos levando ao arrependimento, sarando as nossas feridas, trazendo paz interior, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Glória, pois, a ele. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos já sentiram a presença de Jesus na casa? A presença dele é real. Glórias a Deus. Eu queria convidar os irmãos às Bíblias, vossas Bíblias, no livro de Apocalipse, livro da revelação. Glórias a Deus. Capítulo de número 2, versículo de número 4. Quantos irmãos localizam? Eu gostaria de magnificar a Deus por essa oportunidade. Que privilégio, eu me sinto honrado nessa noite de estar pregando nesse lindo congresso. Ao pastor presidente do campo, Felipe, que Deus em Cristo continue abençoando. Ao nosso irmão Fábio, presbítero Fábio, que nos fizeram o convite. Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Todos encontraram o livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Versículo de número 5. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes, e arrepende-te, e fazes as primeiras obras. E você diz glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. O livro de Apocalipse, como toda a Bíblia Sagrada, é um livro inspirado por Deus. Nós sabemos muito bem que dos 66 livros que há durante toda a Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse vai ter um toque de especial. Este livro, segundo a teologia, ele é visto como um livro escatológico. Isto é, um livro que aborda as coisas futuras. O escritor desse livro, o apóstolo João, esse livro não foi escrito em um momento muito bom da história de João. Ele teve a oportunidade de escrever pelo menos 5 livros: o Evangelho que leva o seu nome, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Nós podemos perceber que João, ele era um discípulo íntimo de Jesus. Pelo fato de ser um dos discípulos íntimos de Jesus, Jesus vai revelar coisas para ele que não revelou para outros evangelistas ou outros homens. Perceba, essa característica vai se elucidar no evangelho que leva o seu nome. No evangelho de João você vai perceber que vai ser um evangelho diferente dos outros 3. Os primeiros 3 evangelhos são intitulados como evangelhos sinóticos. O de João não, o de João é um evangelho diferente. Ele vai escolher 7 milagres, e dos 7 milagres que ele vai abordar durante o seu evangelho, pelo menos 4 são inéditos. Posso dar alguns exemplos aqui. O capítulo 2 do evangelho de João, você vai perceber o primeiro milagre de Jesus, aonde ele vai transformar água em vinho. Somente João vai narrar esse milagre. O capítulo 11 do evangelho de João, quando Jesus vai ressuscitar um dos seus melhores amigos, por nome Lázaro. Somente o evangelista João vai escrever esse milagre. E assim nós podemos perceber que o fato da intimidade que ele tinha com Jesus vai dar a oportunidade dele ver o que quem não tem intimidade não consegue ver. A intimidade revela para João assuntos, fatos
de que quem não tem intimidade não consegue enxergar. Perceba que pelo fato de João ser tão íntimo de Jesus, ele vai ter uma oportunidade singular, e ele vai reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Tudo isso é devido à sua intimidade. Nós sabemos muito bem também que na última Santa Ceia, Jesus vai revelar quem era o traidor para João. Tudo isso é fato da intimidade. Vamos lá. O único apóstolo a morrer de causas naturais. Os outros foram martirizados. Pedro crucificado com a cruz de cabeça para baixo. Tiago decapitado no capítulo 12 do livro de Atos. Contudo, somente João vai morrer de causas naturais, por idade. Tudo isso revela a sua intimidade com Jesus. Porém, quando ele escreve o Evangelho, você pode perceber que ele quer revelar quem era Jesus. Glórias a Deus. O fato dele conhecer Jesus demonstra o interesse dele revelar quem era Jesus. Por isso que no seu Evangelho você vai ver por muitas vezes a expressão eu sou. Glórias a Deus. Pelo menos 7 vezes a expressão eu sou é dita no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida descido do céu. Eu sou o rio de águas vivas descido do céu. Glórias a Deus. No capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o bom pastor que dará vida pelas suas ovelhas. Capítulo 15. Eu sou a figueira verdadeira. Aleluia. Ele está querendo revelar quem é Jesus. Aleluia. E quando nós vamos perguntar, Jesus é tudo para nós. Aleluia. Quando vamos observar a figura de Jesus durante, aleluia, a história, nós podemos intitular diversos títulos. João Batista vai dizer: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bartimeu também vai definir ele é o filho de Davi. Isaías, o profeta messiânico, vai ser o homem na qual mais vai falar sobre Jesus no Antigo Testamento. E ele vai dizer: porque ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Das diversas tipologias que nós podemos atribuir ao nome de Jesus no livro de Apocalipse, você vai ver que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o renovo de Deus. Ele é, aleluia, o filho mais velho da irmã Maria. Ele é Jesus, aquele que veio buscar e salvar o que havia se perdido. Aleluia. Ele é Jesus, aquele que um dia morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora, para você dar um glória bastante alto, ele é Jesus, aquele que se ascendeu ao céu, mas voltará para buscar a igreja dele. Eva subicandarábia.
Jesus. E o evangelista João vai pregar isso, aleluia. Quando ele é ascendido ao céu, aleluia. Nós sabemos a perseguição da igreja primitiva. A igreja sofreu, a igreja padeceu. A ideia era parar a igreja de Cristo. A ideia de Roma era deter o crescimento da igreja. Mas quem edificou a igreja não foi o homem, aleluia. Quem edificou a igreja foi Jesus. E ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inimigo pode tentar parar, o inimigo pode tentar destruir, o inimigo pode tentar inibir, mas a palavra que saiu da boca de Jesus até hoje prevaleceu. Uma igreja edificada, uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Todos morreram, todos padeceram, os apóstolos foram martirizados. E o que nós fazemos com João? João não. João nós vamos levar para uma ilha chamada Ilha de Pátimo. Quando ele chegar nessa ilha, a etimologia da palavra Pátimo significa mortal, lugar de morte, aleluia. E ilha, nós sabemos muito bem que é isolamento. A ideia do Império Romano, ao enviar João para ser exilado para a ilha de Pátmos, é simples. Quando ele chegar nessa ilha, ele vai morrer, aleluia. A ilha é o ponto final da história de João. A ilha é o ponto final da história desse homem. Mas nós conhecemos muito bem a história. Quando todos acreditavam que ele iria morrer na ilha de Pátmos, foi aí que se enganaram. Quando todos acreditavam que ele ia padecer dentro da ilha, foi aí que eles se enganaram. Sabe por quê? Foi nessa mesma ilha, aleluia, que os céus se abriram para João, aleluia. Quando todos pensaram que ele iria morrer, os céus se abriram. Quando todos pensaram que seria o fim, os céus se abriram. Quando todos imaginaram, acabou, é o fim, os céus se abriram para João. E no livro de Apocalipse, nesse período, Deus vai revelar coisas para ele que ainda no nosso tempo não aconteceram. Quando todos pensaram que ele iria morrer, Deus está revelando para ele um novo céu e uma nova terra. Quando todos estavam pensando que a história iria acabar, Deus estava revelando para ele a nova Jerusalém. Quando todos pensaram que era o final da história de João, Deus estava rasgando os céus e dizendo, aleluia, vai ter lá no capítulo 22, não terá choro, nem ranger de dente, nem morte, porque todas as coisas se passaram. Escreve, João, porque eis que faço novas todas as coisas, aleluia. Pensaram, é o fim, e Deus está dizendo, não é o fim nada, é tempo de viver algo novo, aleluia. É tempo de viver algo novo. Me ajude a pregar por obséquio, não me tenha como inconveniente. Pegue na mão desse crente que está do teu lado, pegue com carinho. Você está em um congresso de jovem, balance ele com carinho e diga, quando todos pensaram que era o fim da história, diga para ele, quando todos pensaram que era o fim da história, é aí que Deus se manifesta. Diga para ele, quando todos
pensaram que acabou, é aí que Deus entra na guerra. Quando todos pensaram que era o fim, é aí que Deus peleja. E Ele está dizendo: eis que faço nova todas as coisas, todas as coisas. E a palavra que Ele coloca no meu coração na noite de hoje é essa: é tempo do algo novo de Deus. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, Deus está dizendo: não é o fim, não acabou, não é o fim, não acabou. É tempo de viver o novo de Deus. Lema Síria. E quando Deus fala escreve João, tem um segredo nesse escreve João. O escreve João, nós estamos falando de linguagem. E nós sabemos que a palavra verbalizada com o decorrer do tempo é esquecida. Você fala algo hoje e amanhã você não lembra mais. Por esse motivo, Deus vai dizer: escreve João. Por que, Eliezer? Porque pode entrar geração e sair geração. Aleluia, aleluia. Tem alguém aqui comigo? Pode entrar rei e sair rei, pode subir no trono e descer do trono, mas tem algo que prevalece para todo sempre. E então vai: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eita glória, meu corpo arrepiou. E nessa noite Deus está dizendo: tudo que está escrito vai acontecer. Tudo que Ele prometeu vai acontecer. Tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. Livro de Números. Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Abra tua boca e adore. 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 Glória. 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 Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E esse livro é um livro muito complexo. Bem verdade que o entendimento desse livro precisa ser com calma, porque existem muitas figuras, ilustrações, que para João, imagina um homem que está falando do futuro sem saber o que é o futuro. Mais ou menos isso que o evangelista está vivendo. Vamos pegar o esboço desse livro, você vai ver que ela pode ser dividida. Ele vai falar do milênio, ele vai falar da grande tribulação, ele vai falar dos cavaleiros do Apocalipse, ele vai falar do livro que tem os 7 selos. Tudo isso vai conter nesse livro, um livro muito profundo. Contudo, parece que o prelúdio, a introdução desse livro, se dá ao fato
de Jesus dirigir a palavra dele para as igrejas da Ásia. Existiam naquela época num total de 7 igrejas na Ásia Menor. E todas as igrejas recebeu a palavra dos céus. Algumas igrejas elas foram elogiadas pelo seu trabalho. Contudo, também existiu algumas repreensões para algumas das igrejas. Você vai ver que a igreja que nós estamos falando na noite desse dia é a igreja de Éfeso. Éfeso este era o culto, aleluia, da igreja de Éfeso. Esse era o culto na cidade de Éfeso. Então, quando todos olhavam, dizia: a marca da cidade de Éfeso é a deusa Diana. A marca daquela cidade é entregue para a deusa Diana. Contudo, eles ficaram para trás até o momento em que Jesus entra na cidade. Aleluia. Por quê? Porque quando Jesus entra na cidade, pelo intermédio do apóstolo Paulo, ele começa a pregar. E a pregação do apóstolo Paulo é simples, porque Deus cura, Jesus salva, Jesus liberta e leva o homem para morar no céu. Aleluia. Toda essa
pregação do apóstolo Paulo foram alcançando vidas. Pessoas aceitavam a Jesus, tinham cura, tinham milagre, tinham prodígio, e tudo isso acontecia porque Jesus começou a operar dentro da cidade. Aleluia! Porque Jesus começou a trabalhar dentro daquela localidade. Porque antes de Jesus entrar, é bem verdade que vai ter pecado. Antes de Jesus entrar, é bem verdade que muitos vão estar vivendo longe da presença dele. Mas no dia que Jesus entra na cidade, algo tem que mudar. Aleluia! No dia que Jesus entra na cidade, algo tem que transformar. Aquele que matava antes de Jesus, depois de Jesus não mata mais. Aquele que roubava antes de Jesus, depois de Jesus ele não rouba mais. Aquele que praticava imoralidade sexual, adorando a deusa Diana, depois de Jesus eles não praticam mais. Por quê? Porque quando Jesus chega na vida de um indivíduo, esse indivíduo é transformado. Aleluia! Quando Jesus chega na vida de um indivíduo, esse indivíduo é mudado. Olha essa prova para mim, capítulo 4 de João. Jesus chegou na vida da mulher samaritana, e aquela mulher que vivia na prática do adultério foi liberta. Quando nós vamos ver o endemoniado de Gadara, aquele homem atribulado, preso nu e vivia na sepultura, quando ele se encontrou com Jesus, ele foi liberto. Zaqueu, aquele que roubava, aquele que passava a mão no dinheiro, quando encontrou com Jesus, ele disse: e se a alguém eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos libertos. Aleluia! Quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos salvos. E nessa noite a minha alma se alegra, porque aqui, aleluia, em Tranquedo Neves tem uma geração que se encontrou com Jesus. Glória! Tem uma geração que se encontrou com Jesus, e todo mundo que se encontra com Jesus é ex alguma coisa. E todo mundo que se encontra com Jesus é ex alguma coisa. Sabe por quê? Porque no capítulo 7, no versículo 32, a Bíblia vai escrever no Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8:36. Se pois o Filho do Homem vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Nessa noite, se não tem 2 livres nessa noite, eu sou o primeiro livre. Cadê o segundo que já veio? Cadê o segundo que é livre? Cadê o segundo que é livre? Se você também é livre, eu te convido, pelo amor de Deus, levante as suas mãos o mais alto que você puder, e nessa noite diga algo para aquele que te libertou. Diga algo, diga algo, diga. Mistura esse glória com aleluia. Mistura esse aleluia com glória a Deus. Você que é batizado, fala em línguas agora. Você que é batizado, seja renovado agora. Sabe por quê?
Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Vai se encaixar. A pressão do mundo exterior e a resistência dentro da igreja. A igreja em Éfeso, se você for ver as características, vai dizer: você é uma igreja que tem paciência. Das características que tem na igreja de Éfeso é: vocês colocaram à prova aqueles que dizem que são apóstolos, mas na verdade não são. Todos esses atributos são positivos. Uma igreja que resiste, uma igreja que luta contra o pecado, uma igreja que prevalece. Contudo, existe um porém nessa igreja. E o porém é: você abandonou o teu primeiro amor. Pensa numa igreja forte, uma igreja resistente, uma igreja que sabe o que é certo e o que é errado, e é firme. Porém, a característica do primeiro amor se esvaiu. E quando nós falamos de primeiro amor, é lógico que nós vamos observar a palavra amor na sua etimologia. Existem pelo menos 3 tipos de amor. Quantos tipos? Quantos tipos? Primeiro amor nós conhecemos, o amor ágape. É o amor de Deus, o amor universal. É o amor do livro de João, capítulo 3, versículo 16. Segunda forma de amor é o amor filos, ou o amor de irmandade. É um amor muito forte, quando você ama um irmão. E o terceiro tipo de amor nós conhecemos, o amor eros, que é o amor entre cônjuge, marido e mulher. É daí que surge a expressão erótico. Nós podemos perceber que o amor que o texto está querendo elucidar ou verbalizar aqui é o amor de Deus. E quando nós falamos do amor de Deus, é claro que nós falamos daquele contato que tivemos no início da nossa caminhada. Lembra? Quando o nosso amor era fervoroso e nós orávamos mais. Lembra de quando a gente abria propósitos de oração? Quando a gente acordava pela madrugada para orar? Quando a gente decidia jejuar? Quantas campanhas de orações nós fizemos? Todas as vezes que subimos ao monte. Quando fizemos um voto com Deus. Este é o primeiro amor. O amor da busca, da entrega. É quando a gente tinha o costume de levar o lenço, porque certamente nós iríamos chorar. É quando a nossa alma estava aberta e estávamos sensíveis a ouvir a voz de Deus.
Agora pensa numa igreja forte, numa igreja firme, que luta contra o pecado, porém abandonou o primeiro amor. E o que imprime nesse texto é: eu tenho saudade. E o tema proposto nessa noite é um tema muito bom e sugestivo. Sabe por quê? Porque nessa noite você veio a esse lugar e Deus está dizendo ao seu coração: eu tenho saudade. Saudade das buscas. Quando você conversava com Ele. Glórias a Deus, aleluia. E o texto vai dizer: portanto, lembra aonde caístes e volta a praticar as primeiras obras. Glória, aleluia. Nessa noite Deus está dizendo: chegou o tempo de voltar às primeiras obras. Nessa noite Deus está dizendo: eu tenho saudade. Eliezer, é verdade que eu não estou pecando, é verdade. É verdade que eu luto contra o pecado, é verdade. É verdade, aleluia, que eu não ouço heresias e os falsos profetas que surgem, é verdade. Mas para além disso, Ele está dizendo: lembra do teu primeiro amor. Eita glória, tem misericórdia de mim, Jesus. Me cobre debaixo do teu sangue. Nessa noite Ele está dizendo: eu sinto saudade. Eita glória, eu sinto saudade das madrugadas de oração, de choro, quando nenhuma palavra, como Ana, nenhuma palavra saía da sua boca e você só chorava. Eu sinto saudade de você. Aleluia, aleluia. E nessa noite Ele está dizendo: lembra, arrepende-te e volta. Lembra, arrepende-te e volta. Primeiro, o verbo lembrar. O verbo lembrar nós podemos aplicar em diversas frases, mas a lembrança é sempre, claro, que nós levamos para o nosso cognitivo, a nossa mente, o nosso pensamento. E normalmente você tem boas lembranças ou mais lembranças. E nessa noite eu queria que você capturasse na sua mente qual foi a sua melhor lembrança com Jesus. Quando você teve um encontro com Ele, qual foi a sua melhor lembrança, o seu melhor momento? Ele está dizendo: lembra-te. Arrepende-te e volta. Nessa noite Deus está dizendo: chegou o tempo de voltar ao primeiro amor. Aquele amor que era insubstituível. Glórias a Deus, aleluia.
Você não veio para essa casa de oração em vão. Me ajude a pregar. Pegue na mão desse crente que está do teu lado. Pegue. Balance ele com carinho e diga: você não veio para essa casa em vão. Você veio para voltar ao primeiro amor. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Voltemos, pois, ao primeiro amor. Se ele deu esse conselho é porque ainda dá tempo. E olha como é maravilhoso virmos para o congresso, sentirmos a presença dele, sermos cheios dele. E ele está dizendo: maravilhoso será mais ainda se você voltar ao primeiro amor. Aleluia, glórias a Deus. E nessa noite ele está dizendo: eu tenho saudade. Eu tenho saudade. O sentimento que fica é o sentimento de saudade. Glória, aleluia. Voltemos, pois. Nessa noite, antes de entregar o microfone, eu quero fazer só uma oração, posso? Só uma oração. E se você pode ficar de pé por mais 3 minutos. Glórias a Deus, aleluia. Esse momento é um dos momentos mais especiais de todo o culto, que é o momento de você se analisar. Glória. A palavra foi pregada e a Bíblia fala que ela não volta vazia, mas a gente faz o que lhe apraz. E nessa noite eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Glórias a Deus, aleluia. Feche seus olhos, por favor. E agora eu quero que você se ligue, você e Deus. Esqueça por 1 minuto o irmão que está na sua direita, o irmão que está na sua esquerda. E agora eu quero que você se ligue com Deus. E uma conversa sincera. Você venha dialogar com Ele. Glórias a Deus, aleluia. Lembre de tudo que você viveu com Ele. E Ele está dizendo: obras maiores virão. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Soberano Deus, aí está a tua igreja, Jesus. Será que você pode orar comigo? Apresente a tua vida. Faça uma retrospectiva de como você tem vivido. E ore comigo. Aí está o teu povo, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nessa noite eu te peço pela tua noiva. Ela é adornada, ataviada. Oh Espírito Santo de Deus, aonde essa palavra foi germinada, Jesus, eu te peço que o Senhor venha fortalecendo vidas aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, aquele que chegou aqui fraco, que o Senhor venha fortalecer. Aquele que chegou aqui angustiado, que o Senhor possa alegrar. Aquele que chegou aqui triste, que o teu renovo venha descer sobre a tua igreja. Aquele que chegou aqui ferido, desce com o teu bálsamo. Cura as feridas,
Cadê você que ora comigo? Cadê você que abre a sua boca comigo? Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que aonde tiver um coração aquebrantado, que o Senhor venha trazer ele ao primeiro amor, de volta ao primeiro amor, de volta ao primeiro amor. Será que você pode levar a tocomacia, urabacanderecomácia? Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa noite, toca na tua igreja, renova a tua igreja, fortalece a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Elevará a câmera comácia, eu tenho saudade, eu tenho saudade, eu tenho saudade. Eleva a séria, como a galáxia. Nessa noite Deus está dizendo: eu tenho saudade. Será que você pode? Será que você pode dizer alguma coisa para Ele? Levante o comácia. Será que você pode nessa noite entregar o teu coração para Ele? Será que nessa noite você pode retornar ao primeiro amor? Será que nessa noite você pode retornar às primeiras obras? Ele está dizendo: eu tenho saudade. Nessa noite Jesus está dizendo: eu quero de volta no primeiro amor. E desde já eu queria conhecer você que ainda não é evangélico. Levante uma das suas mãos, eu quero te conhecer. Temos alguém aqui no nosso meio que ainda não é evangélico? Algumas mãos levantadas. Glórias a Deus. Agora eu queria conhecer você que está afastado. Eliezer, eu me afastei, estou distante. Temos alguém aqui nessa noite? Pronto. Glórias a Deus, aleluia. A palavra foi pregada e ela foi ministrada. E nessa noite a pergunta que Jesus está dizendo é: será que você quer viver o primeiro amor? Eliezer, como é que eu vivo o primeiro amor? Qual é a maneira certa de viver o primeiro amor? Existe para toda trajetória o primeiro passo. E o primeiro passo para viver o primeiro amor é aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida.
é reconhecer que Ele morreu para te salvar. E a pergunta nessa noite é: cadê você que vai dar o primeiro passo para viver este primeiro amor? Glórias a Deus, aleluia. Ela está retornando. Ela aceitou durante o culto isso. Glórias a Deus, aleluia. Cadê a segunda vida para Jesus? Você que ouviu essa mensagem e entendeu que não consegue viver longe de Cristo, que não consegue viver longe desse amor, o amor incondicional. Eu queria te convidar a dar o primeiro passo para Jesus. Cadê a segunda alma para Jesus? Venha rapidinho. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê a segunda pessoa que quer viver o primeiro amor? Glórias a Deus, aleluia. Está vindo ali a segunda alma. Glória. Vem a terceira alma, a quarta alma. Cadê a quinta alma para Jesus? Aleluia! Aleluia! Cadê a quinta alma para Jesus? Cadê a quinta alma para Jesus? Aleluia! Nessa noite Jesus te chama e ela está dizendo: vem viver o primeiro amor. Nessa noite Ele te chama e ela está dizendo: vem viver o primeiro amor. Cadê a quinta alma para Jesus? Cadê a quinta alma para Jesus? Cadê a quinta alma para Jesus? Aleluia! Glória! Aleluia! Glória! Aleluia! Cadê a quinta alma? Será que temos? Glórias a Deus, aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Nesse momento, a festa está acabando aqui. E eu vejo os anjos passando com a bandeja na mão, dizendo: agora a festa vai começar no céu. Porque a Bíblia diz: a festa do céu, quando o pecador se arrepende. E não há joelhos, Deus, cadê a quinta alma? Cadê a quinta alma? Venha, venha pra Jesus. Venha a quinta alma, a quinta alma.
sangue de Jesus tem poder.